A cada 12 anos, mercenários que possuem o mais alto calibre de força bruta, inteligência, astuta e precisão mortal se reúnem para participar do Torneio do Zodíaco. Cada guerreiro leva o nome e os atributos de um dos 12 animais do Zodíaco chinês. Com seu orgulho e vidas em jogo, eles se envolvem em combates cruéis até que apenas o vencedor permaneça, para realizar um desejo, seja ele qual for. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Então bora para o resumo completo desse anime. Em uma cidade agora desprovida de gente, Javali com metralhadores em suas mãos, ao entrar no prédio ela relembra como se tornou a competidora da família no Torneio do Zodíaco. Toshiko era herdeira de uma família distinta, com uma história que remonta a 3 séculos. Quando criança, todo o seu foco foi determinar o que os adultos queriam dela. E uma vez que ela mesma com sua idade adulta, ela se tornou um espírito livre, especialmente quando se tratava do assunto que seus pais haviam negado rigidamente, romance. Mas infelizmente sua irmã, que tinha 5 anos mais nova que ela, ganhou o direito de participar do dia 12 na Guerra do Zodíaco. Frustrado com essa decisão, Toshiko secretamente planejava se livrar da sua irmã, prejudicando-a mentalmente ao longo do tempo, até o ponto da irmã matar ela mesma. Sendo assim, ela conseguiu e reivindicou o papel de guerreira Javali. Quando chegou no topo do prédio, viu os outros competidores. Embora um deles, a serpente, já estava morto. Um misterioso homem aparece e manda eles engolirem algumas joias, que contém um veneno que os matará em 12 horas. O vencedor deve recuperar todas as gemas dos outros competidores antes do prazo. E após isso receberão um antídoto e terão a oportunidade de fazer um desejo, seja ele qual for. Depois que esse homem sai, Macaco sugere que a melhor forma seria colaborar e o vencedor desejar que os outros voltem vivos, para que ninguém morra. Enquanto alguns veem isso como uma boa ideia, a Javali acha essa ideia estúpida. Então de repente o chão cede, com os competidores caindo para os níveis inferiores do prédio. Javali encontra o coelho e pensa que pode matá-lo, mas ela é agarrada por trás pelo corpo sem cabeça da serpente, que é controlado pelo coelho, que então a esfaqueia no coração. Ela finalmente percebeu que o coelho é um necromante quando ela sucumbiu aos ferimentos. Então o coelho assegura que ela se tornará um de seus amigos reanimados. Depois de matar ela, o coelho recuperou a joia dentro do corpo de Javali e transformou ela em mais um subordinado dele. Enquanto isso, Macaco e o rato formam uma aliança e se escondem no esgoto, sendo que ela revela que foi ela que destruiu o prédio, porque sentiu que alguém estava com fortes intenções assassinas. Os outros competidores planejavam suas respectivas estratégias, sendo que Javali andava abertamente pelas ruas, agindo como uma possível isca para atrair outros guerreiros. Enquanto isso, o cachorro acreditava com confiança que seu corpo poderia gerar um antídoto para o veneno, dando assim para ele uma grande vantagem sobre os outros participantes. Sendo que em um estacionamento de um prédio, encontrou a galinha, que pediu uma aliança, sendo que acabou aceitando pois ela podia monitorar os outros usando sua habilidade de controlar pássaros. Então os dois trocaram informações entre eles. O competidor mais forte e favorito a ganhar era o boi. Ele é conhecido como o gênio da matança e um assassino natural, onde é conhecido por pisar todas as linhas inimigas em um campo de batalha sem exceção. Uma outra pessoa que eles deveriam se preocupar, mesmo sendo pacifista, era Macaco. Suas habilidades diplomáticas estavam em um outro nível, sendo que sua força física não ficava muito para trás. Como pacifista e guerreira, ela escolheu uma vida de contradição e através de suas ações trouxe resoluções pacíficas para 314 guerras e 229 conflitos internos. No meio da conversa, a galinha fala que não sabe quem é o Dominhoco, o rato, mas acredita que já viu ele em algum lugar. O cachorro sentiu o mesmo. Momentos mais tarde, quando eles viram o Javali na rua, logo perceberam que isso era uma armadilha. Então, para usar a galinha como teste, o cachorro a mordeu, usando uma de suas habilidades para aprimorar suas capacidades físicas e mentais para combater Javali e a serpente. No entanto, o tiro acabou saindo pela culatra, já que a galinha acabou matando ele e esmagando seu crânio. Enquanto isso, no subsolo, o cavalo acabou sendo atacado pelo boi. Enquanto recuperava a joia, a galinha se relembrava sua vida anterior como uma criança abusada que matou seus pais. Ela sofria de amnésia severa, mas mostrou uma capacidade de se comunicar com os pássaros. A família Nia então a acolheu, o que a transformou em uma assassina que cumpria suas instruções sem consciência. No presente, ela instruiu seus pássaros a atacarem Javali. Embora muitos sejam mortos, eles eventualmente prevalecem e devoram seus corpos. No metrô, o boi ataca incansavelmente o cavalo, que tem uma pele extremamente dura, se provando assim um dos adversários mais resistentes que o boi enfrentou. Em uma loja, a rata acabou encontrando a galinha e a convidou para ir ao esconderijo, onde estava a macaca. Chegando até lá, ela estava esperando a oportunidade perfeita para atrair e atacar eles, mas eventualmente ela acaba saindo, se perguntando por que ela não os matou. Do lado de fora, percebeu que o poder aprimorado da mordida do cachorro aumentou suas emoções junto com sua mente e corpo, tornando-a mais sensível. Enquanto ela caminhava, perdida em seus pensamentos, ela encontrou o boi manchado de sangue.
A galinha pensou em fugir do local, sabendo que era basicamente impossível vencer contra o incomparável boi. No entanto, o veneno do cachorro distorceu sua lógica para lutar contra ele diretamente, mas acabou sendo morta facilmente e Boi recuperou a joia. Momentos antes de morrer, a galinha permitiu que seus pássaros se alimentem de seu corpo. Shariu, a macaca, é mostrada treinando para transmutar substâncias entre estados físicos para dividir uma enorme rocha antes de deixar a sociedade dos macacos, julgando usar seus poderes para o bem. No presente, Rato diz a ela que a galinha provavelmente já está morta, enquanto a macaca ainda planejava acabar com a guerra entre os guerreiros. Ainda assim, o Rato é muito mais cínico e não está interessado em salvar o que acreditam serem vidas inúteis. Um flashback mostra Monkey negociando com sucesso um cessar-fogo entre os dois países em guerra, onde ela apelou para os próprios soldados. No entanto, sua solução durou pouco e os combatentes e mortos continuaram. Rato acreditava que a paz era inútil e sugeriu que ela usasse seus poderes para impedir a guerra. Embora ela tenha testemunhado inúmeras mortes e atrocidades, ela ainda assim buscava paz. Enquanto pensava nisso, Macaco e Rato foram atacados por um bando de pássaros sedentos por sangue. Para escapar deles, eles acabaram indo para a superfície, onde estava Coelho e a serpente esperando por eles. O organizador do torneio explicava a natureza do torneio do Zodíaco para os seus espectadores VIPs. Escondido esperando o momento certo para agir, a ovelha considera sua estratégia melhor, já que há muito tempo atrás ele já havia ganhado uma vez esse torneio. Ele relembra seu passado como um jovem traficante de armas e guerreiro com uma habilidade especial em explosivos. Ele se casou com um membro da família de um de seus clientes próximos e depois de ganhar o torneio do Zodíaco, seu desejo de ter um neto foi atendido. Ele jura que também eliminará os outros guerreiros se perder o torneio. Astuciosamente, ele não engoliu sua gema venenosa, o que lhe deu uma vantagem. Enquanto isso, o coelho ataca um macaco, mas ela pode se esquivar e repelir seus ataques, enquanto tenta convencê-la a se juntar a ela, para que todos possam sobreviver. Ele simplesmente ignora e usa os passos para atacar ela. Enquanto isso, Boi encontra a ovelha, que escapa por pouco, deixando uma armadilha explosiva para trás. Cavalo ainda estava vivo, mas ferido e escondido no subsolo, chocado com os ataques do Boi. A serpente sem cabeça persegue Rato com lança-chamas. E Rato finalmente percebeu que ele usava o som de seu movimento para seguir. Depois de fugir de Boi, a ovelha se deparou com um tigre bêbado em um parque. Pela sua surpresa, ela detectou facilmente sua presença oculta. Contra o seu melhor julgamento, a ovelha percebe que pode ter que lutar contra o tigre, extremamente bêbada, mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, a serpente estava perseguindo o Rato, enquanto a macaca continuava a lutar contra o coelho. O coelho, embora forte, parece não ter nenhuma habilidade em artes marciais, mas usando a cabeça da serpente que ele colocou em uma árvore para rastrear seus movimentos, ele conseguiu matar o macaco com suas espadas gêmeas. Enquanto a ovelha planejava seu movimento, o tigre atacou de repente, matando e removendo sua joia antes mesmo que ele pudesse saber o que aconteceu. Em um cofre de um banco, o cavalo pensa em como quase foi destruído em uma queda de um penhasco como um soldado. Depois que seu corpo foi modificado para ganhar uma força incrível e uma pele praticamente impenetrável, ele se tornou um guerreiro. De repente, ele escuta o rato ao lado dele, que diz que a macaca está morta junto com sua proposta de paz. Após avisar que a serpente pode estar seguindo ele, ele deixa Cavalo sozinho. Cavalo foi pego nos seus próprios pensamentos sobre como sobreviver. Então, de repente, ele sentiu um cheiro de fumaça. Ele percebe que serpente colocou fogo no prédio, deixando sem oxigênio. Ele morre em um inferno de chamas. Em um flashback no início do torneio do Zodíaco, a serpente e o dragão entram no prédio central, assumindo que com seu trabalho em equipe, eles não poderiam perder. Os dois foram ladrões escolhidos por seus clãs para serem representantes de torneios no passado, avisando que apenas um deles poderia vencer. De volta ao início do torneio, eles encontraram o coelho, que parecia inofensivo, mas de repente ele decapitou a serpente, enquanto os gêmeos discutiam a situação. De volta ao presente, Macaco em forma de zumbi encontrou o cavalo, mas sua joia já se foi e ela arrasta seu corpo de volta para Coelho. Enquanto isso, Tigre encontra a serpente sem cabeça. Ela corta o braço dele e o livra de seu tanque de álcool, que ela imediatamente começa a beber. A serpente parece que ficou imobilizado, então ela vai embora, mas Boi chega e corta o outro braço da serpente. Quando o Boi chegou, o Tigre ficou com raiva e começa a confrontar ele, mas de repente os braços decepados da serpente os agarram pela garganta e começam a sufocar os dois. Então o Boi propõe a Tigre que eles anulem temporariamente o torneio e façam seu próprio duelo. Quando ele concorda, ele usa sua espada para criar uma faísca, acendendo a espuma alcoólica que escorre de sua boca, colocando fogo no braço da serpente. O dragão observava a luta dos dois no topo do céu. Em um flashback é mostrado que ele e o seu irmão, a serpente, estavam sendo julgados por crimes que prejudicaram
a honra das 12 casas. Embora às vezes eles distribuíssem o dinheiro que eles roubassem acidentalmente, suas boas intenções muitas vezes saíam pela culatra, tornando os gestos bastante vazios. Depois de serem absorvidos dos crimes devido aos argumentos convincentes de Dragão, como advogado de defesa, eles foram escolhidos como representantes do Torneio do Zodíaco. De volta ao presente, a estratégia do Boi se mostrou eficaz, e ele e a Tigre são libertados. Boi então percebe que essa é a única maneira de pagar os fantoches zumbis do coelho. Enquanto isso, o dragão planejava um serviço memorial adequado para seu irmão mais novo. Enquanto o dragão flutuava bem acima dos guerreiros embaixo, o macaco fantoche do coelho joga a cabeça da serpente em sua direção. Isso o distrai por um momento suficiente para o coelho pular e cortar ao meio, deixando apenas 3 outros guerreiros vivos, Rato, Boi e Tigre. Em um flashback, Tigre é escolhida no dojo de artes marciais de sua família para sair e lutar como uma guerreira cumprindo sua filosofia. No entanto, ela descobriu que o campo de batalha não era um lugar de honra e batalha justa, mas um campo de sofrimento e morte. Sendo assim, ela acabou buscando alívio no álcool. Então assim, ela descobriu que suas habilidades eram mais fortes de 4 como Tigre, tornando-a uma guerreira ainda mais eficaz e imparável. De volta ao presente, Boi e Tigre, completamente desacostumados com planejamento, percebem que precisam de uma maneira de deter os fantoches do coelho, que foram cortados em pedaços. Então Boi sugere para Tigre que o tanque do dragão pode ser a chave. Quando a luta começa com os fantoches do coelho, Tigre pega o tanque e o estoura, congelando seus adversários. Coelho então emerge das sombras, mas sem seus fantoches ele é facilmente morto por Boi e Tigre. Tigre então se prepara para seu duelo com o Boi. Há muito tempo atrás, Tigre estava cercado por tropas inimigas nas ruas nevadas de uma cidade. Ela estava muito bêbada e com frio para lutar. Boi então entra em cena, mata todos os soldados e a resgata, pensando que ela era apenas uma criança. Depois eles conversaram um pouco, ela ficou impressionada com sua filosofia simples, mas natural de que fazer a coisa certa é apenas uma escolha seguida de ação, inspirando-a a se concentrar em seu treinamento físico. No início do Torneio do Zodíaco, ela estava com raiva do Boi, porque ele não se lembrava dela do passado, já que ele teve uma grande influência em sua vida. De volta ao presente, os braços decepados do coelho, segurando uma espada, atacam o Boi. Sem pensar, Tigre o empurra para fora do caminho e é esfaqueada, embora ela pense que Boi teria sido capaz de se defender. Coelho e as partes do corpo de sua marionete atacam Boi, sendo que acabou fugindo, levando a Tigre mortalmente ferida com ele. E em vez de morrer pelas mãos do coelho e se tornar uma marionete, ela pede ao Boi para matá-la e ele concorda, mas apenas como resultado de um duelo. Então ele pergunta para ela se eles se conheciam antes desse torneio, mas ela acaba respondendo que não. Boi se vê afetado de maneira incomum pela morte de Tigre e contempla a natureza do Torneio do Zodíaco e a tentativa do coelho de vencer, mesmo após sua própria morte. Ele percebe que seu sabre será ineficaz contra o coelho, que só pode ser parado incinerado. Então o coelho, combinado com as partes dos corpos dos outros guerreiros que ele matou, se aproxima de Boi. Boi corta ele no meio, mas é inesperadamente atacado e imobilizado pela macaca, para que Coelho possa matar o próprio Boi e o tornar seu servo. Quando Boi estava prestes a desistir, Rato chegou ao local. Usando os explosivos da ovelha, Rato destrói os competidores restantes, se tornando assim o vencedor da competição. Então assim ele recolhe as 11 joias dos outros guerreiros e apresenta para o organizador, sendo que o mesmo solicita para o Rato contar sua experiência no torneio. Rato reluta em discutir o assunto e decide ir embora. No entanto, ele tem várias visões de ser morto se fizesse isso. Então o Rato percebe que a única maneira de escapar daqui com vida era contar sua experiência e sua habilidade especial para o organizador. Ele explica que pode simular 100 cenários antes de agir e acrescenta ainda que a sorte ainda desempenha um papel, mesmo com esse poder aparentemente invencível. Após a entrevista, ele saiu do prédio com vida. Com a cidade voltando ao normal, Rato volta para a escola. Ele contempla seu desejo como vencedor do Torneio do Zodíaco, mas não tem ideia do que deveria desejar. Ele pensa em suas conversas com os outros participantes do torneio e em seus desejos, muitas vezes surpreso com suas respostas. O desejo de algum deles era ovelha, vida eterna e juventude, a galinha, confiança, cavalo, talento, a javali, um desejo de ter um harém de mais de 3 bilhões de homens bem afetuados. O cachorro, um propósito. Ele trabalhava em uma pré-escola e em uma das suas missões de assassino acabou resgatando uma criança de um dos clientes dele. Então a partir dali começou a cuidar dela. Dos gêmeos, dragão e serpente, dinheiro. Do coelho ser amigo de todas as pessoas do mundo, enquanto a Tigre, a única que conseguiu ter seu desejo realizado, que era se reencontrar com o Boi. Rato então percebe que é a única pessoa no torneio sem desejo. Para ele, pensar em um desejo é como ter múltiplas visões do futuro, e os 100 desejos que ele pensa, cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. E por fim, confrontado pelo organizador para decidir qual desejo ele quer, o
Rato decidiu desejar esquecer qualquer coisa relacionada ao torneio. Ele volta para a escola no dia seguinte, sentado em sua cadeira e cochilando como de costume. No entanto, um aluno comenta que ele parece realizado, como se não quisesse nada no mundo. E esse foi o fim de mais um resumo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Então até o próximo vídeo.